Quando meu vizinho Sérgio me segurou pelo braço no portão de casa e sussurrou aquelas palavras que destruiriam tudo que eu acreditava sobre minha vida, eu senti o mundo desabar. Sua esposa nunca acreditou que você voltaria vivo, ele disse com aquela voz trêmula de quem carrega um segredo pesado demais. E há muito tempo que ela não age como uma viúva. Eu acabara de voltar da guerra no Iraque, 3 anos longe de casa, 3 anos pensando na Marina todos os dias, sonhando com o momento em que voltaria para nossos planos, nossa casa, nossa vida que havia ficado pausada. 3 anos mandando cartas, ligações quando conseguia, falando dos filhos que teríamos, da reforma que finalizaríamos juntos, dos domingos preguiçosos que passaríamos assistindo filmes no sofá. As palavras da Dona Rita ecoavam na minha cabeça enquanto eu subia os degraus da varanda, a mesma varanda onde Marina e eu nos despedimos naquela manhã de setembro. Ela chorou, me fez prometer que voltaria, disse que me esperaria para sempre. Para sempre, Roberto, não importa quanto tempo. Foram as últimas palavras que ouvi dela antes de partir. Durante esses 3 anos, eu carreguei essa promessa como um talismã, nos momentos mais difíceis, quando via companheiros caindo ao meu lado, quando o medo tomava conta e eu me perguntava se voltaria vivo, eu pensava nas palavras dela, para sempre. Era isso que me mantinha de pé, que me fazia querer sobreviver. Mas agora, parado na porta da minha própria casa, com a chave tremendo na minha mão, eu me sentia como um estranho. A casa estava diferente, havia um carro na garagem que eu não reconhecia, um Civic azul bem conservado. As cortinas eram novas, cor de vinho, bem diferentes das brancas que Marina sempre preferiu. E havia um cheiro diferente no ar, um perfume masculino que não era meu. Abri a porta devagar como se fosse uma casa que não fosse minha, e talvez não fosse mais. Marina estava na cozinha, de costas para mim, preparando o jantar. Usava um vestido que nunca tinha visto, bem ajustado, e seu cabelo estava mais curto, mais moderno. Ela cantarolava uma música que não conhecia enquanto mexia alguma coisa na panela. Por um momento fiquei ali observando, tentando reconhecer a mulher que havia sido minha esposa. Marina, eu disse, minha voz saindo mais rouca que esperava. Ela se virou lentamente e quando me viu, a colher caiu de sua mão fazendo um barulho seco no chão, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma e talvez eu fosse mesmo um fantasma para ela. Roberto, ela sussurrou, levando a mão ao peito. Você voltou. A forma como ela disse isso, não como você voltou para mim, oxe que bom que você voltou, mas apenas você voltou, como se fosse uma constatação neutra, quase um inconveniente, me atingiu como um soco no estômago. Claro que eu voltei, respondi, tentando forçar um sorriso, disse que voltaria. Ela ficou parada ali me olhando como se não soubesse o que fazer comigo. Não houve corrida para meus braços, não houve beijo apaixonado, não houve lágrimas de alívio, apenas um silêncio constrangedor que parecia durar uma eternidade. Por que não me disse que estava voltando? Ela perguntou, e havia uma tensão em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Queria te surpreender, respondi me sentindo cada vez mais deslocado, como antigamente. Marina abaixou os olhos e começou a mexer nervosamente no anel de casamento. Foi então que notei, não era nosso anel. Era diferente, mais moderno, com uma pedra que não reconhecia. Marina, comecei, mas ela me interrompeu. Você deve estar cansado da viagem, disse rapidamente. Por que não toma um banho? Conversamos depois. Era uma evasiva. Eu conhecia Marina há 10 anos, éramos casados há 7. Eu sabia quando ela estava tentando ganhar tempo, quando estava escondendo algo, e naquele momento estava escondendo alguma coisa muito grande. Subi as escadas para nosso quarto, cada degrau pesando mais que o anterior. O quarto também estava diferente. As fotos nossas haviam sumido da cômoda, havia roupas masculinas no closet que não eram minhas, um desodorante diferente, no banheiro um carregador de celular, do lado direito da cama, o lado que sempre foi meu. Foi quando vi na mesinha de cabeceira uma foto que me fez o sangue gelar. Marina estava abraçada a um homem, sorrindo daquele jeito que eu achava que era só meu. Eles estavam numa praia, felizes, apaixonados. E no canto da foto estava escrito, para sempre, meu amor, Marco, para sempre. As mesmas palavras que ela havia dito para mim. Sentei na cama nossa, a cama segurando aquela foto, sentindo todo o peso daqueles 3 anos de guerra, de saudade, de esperança, se transformando em algo amargo e doloroso. Eu havia sobrevivido a explosões, tiroteios, perdido amigos, carregado feridos, tudo pensando no dia em que voltaria para casa.
Mas a casa para a qual eu havia voltado não era mais minha. Ouvi vozes na cozinha. Marina estava ao telefone falando baixo, mas consegui escutar algumas palavras. Ele voltou, não sei o que fazer, precisa ir embora. Depois conversamos. Desci as escadas devagar, cada passo calculado. Marina desligou o telefone rapidamente quando me viu. Quem era? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ninguém importante, ela respondeu, evitando meu olhar. Marina, disse. Minha voz mais firme agora. 3 anos eu fiquei lá, pensando em você todos os dias. 3 anos mandando cartas, ligando quando podia, contando os dias para voltar. E você... Roberto, eu posso explicar? Ela me interrompeu, mas sua voz não tinha convicção. Explicar o quê? Que você não acreditava que eu voltaria vivo, que arranjou outro alguém para ocupar meu lugar. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de alguém que foi pego em flagrante. Roberto, você não entende. Ela começou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando você partiu, eles disseram que era uma missão perigosa, disseram que muitos não voltariam. E depois os meses foram passando, suas cartas chegavam cada vez menos. Minhas cartas chegavam menos porque estava numa zona de combate, Marina, não porque eu não quisesse te escrever. Eu sei disso agora, ela disse, sua voz quebrando, mas na época eu comecei a acreditar que talvez você nunca voltasse mesmo, e o Marco, ele apareceu no momento mais difícil da minha vida. Marco. Então esse era o nome do homem que havia ocupado meu lugar. Ele apareceu como? Marina, como exatamente? Ela hesitou, mordendo o lábio como sempre fazia quando estava nervosa. Ele era amigo do meu irmão, veio me consolar quando achei que havia perdido você para sempre. Me consolar? Ou se aproveitar da situação? Não foi assim. Marco me ajudou com tudo, quando a geladeira quebrou, quando tive problemas no trabalho, quando me senti completamente sozinha. Ela parou de falar, percebendo que cada palavra era como uma punhalada em mim. Sozinha, repeti. Você se sentiu sozinha enquanto eu estava arriscando minha vida todos os dias, pensando em você. Foi nesse momento que ouvi o barulho de uma chave na fechadura. Marina ficou pálida, seus olhos se arregalaram de pânico. A porta da frente se abriu e entrou um homem alto, moreno, carregando sacolas de compras e assobiando alegremente. Amor, comprei aquele vinho que você gosta pra... Ele parou de falar quando me viu. As sacolas caíram de suas mãos, fazendo barulho no chão da sala. O silêncio que se instalou naquele momento foi ensurdecedor. Eu olhava para ele, ele olhava para mim, Marina olhava para os dois sem saber o que fazer. Era como uma cena de filme, mas nenhum de nós sabia qual era o roteiro. Quem é você? Marco perguntou. Embora pela expressão no rosto dele eu soubesse que ele já sabia exatamente quem eu era. Eu sou Roberto, respondi, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. O marido dela. Esse marido, Marina sussurrou tão baixo que quase não deu para ouvir. Como assim, ex-marido? Explodi. Quando eu me divorciei de você, Marina? Quando assinei algum papel? Quando concordei com isso? Marco deu um passo à frente, numa postura defensiva. Olha aqui, amigo, não sei que jogo você está tentando fazer, mas a Marina está comigo há mais de 2 anos. Nós estamos juntos, nós temos uma vida. Uma vida, repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Uma vida na minha casa, na minha cama, com a minha esposa. Sua ex-esposa, Marco repetiu, cruzando os braços. E esta é a nossa casa agora. Nossa casa? Olhei ao redor, vendo a casa que eu havia comprado com o suor do meu trabalho, que havia deixado nas mãos dela para cuidar enquanto servia o país. Esta casa está no meu nome. Marina finalmente encontrou sua voz. Roberto, eu posso explicar tudo isso. Vamos conversar com calma. Explicar o quê? Que você me deu como morto e passou minha casa para seu namorado, que vendeu nossos móveis para comprar outros com ele, que está usando uma aliança que não é a que eu te dei. Marco olhou para Marina com uma expressão confusa. Aliança, que aliança, Marina, do que ele está falando? Agora foi a vez de Marina ficar sem reação. Ela olhou para a própria mão, onde estava o anel que eu não reconhecia, depois olhou para Marco, depois para mim. Você não contou para ele, não é? Perguntei, uma terrível revelação se formando na minha mente. Você não disse para ele que ainda é casada comigo? O rosto de Marco mudou completamente. Marina, isso é verdade? Você ainda é casada? Tecnicamente, ela começou. Tecnicamente, Marco gritou. Ou você é casado ou não é. Não existe tecnicamente casada. Eu achei que ele havia morrido.
Marina gritou de volta. Os militares disseram que a missão era muito perigosa, que muitos não voltariam. Passou um ano sem notícias direitas. Eu estava numa zona de guerra. Gritei também, porque era difícil me comunicar, não porque eu estava morto. Nós três estávamos gritando agora e os vizinhos certamente estavam ouvindo tudo. A dona Rita provavelmente estava na janela, confirmando que tinha razão em me avisar sobre o que encontraria em casa. Marco passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Marina, você me disse que era viúva. Você me apresentou para seus pais como viúva. Nós fizemos planos de casamento. Planos de casamento? Agora foi minha vez de ficar chocado. Vocês iam se casar? Marina começou a chorar descontroladamente. Eu pensei que você estava morto. Eu enlutei, eu sofri, eu passei meses achando que nunca mais te veria. Mas eu mandava cartas. Cartas que chegavam a cada 3, 4 meses, cartas que não diziam se você estava bem, se estava vivo. E quando o Marco apareceu, quando eu apareci, Marco me interrompeu. Ela estava destruída, completamente destruída. Eu a ajudei a se reerguer. Peguei na minha cama. Olha aqui, Marco se aproximou de mim, o peito estufado. Eu não sabia que você estava vivo. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Não teria se aproveitado de uma mulher vulnerável. Eu não me aproveitei de ninguém, eu me apaixonei por ela. Por uma mulher casada. Por uma mulher que eu achava que era viúva. Marina gritou por cima de nós dois. Parem, parem os dois. Mas nós não paramos. 3 anos de guerra, de saudade, de esperança frustrada estavam saindo de mim como água de uma represa rompida. E Marco, pelo que eu podia ver, também estava genuinamente chocado com a situação. Você sabe o que é passar 3 anos numa guerra? Perguntei para ele, minha voz tremendo de raiva. Você sabe o que é ver seus amigos morrerem ao seu lado enquanto você pensa na sua esposa esperando em casa? Eu não sabia que ela era sua esposa. Marco gritou de volta. Mas ela sabia, ela sempre soube. Marina estava sentada no sofá agora, chorando incontrolavelmente. Eu pensei que você estava morto, ela repetia. Eu realmente pensei que você estava morto, tá? Foi quando a campainha tocou. Nós 3 paramos de gritar e olhamos para a porta. Marina se levantou, limpou o rosto e foi atender, provavelmente agradecida pela interrupção. Era meu irmão Carlos. Roberto, ele gritou quando me viu, me abraçando forte. Que bom que você voltou. Eu vim assim que a Marina me ligou dizendo que... Ele parou de falar quando viu o Marco parado na sala, quando viu o ambiente tenso, quando percebeu que alguma coisa estava muito errada. O que está acontecendo aqui? Carlos perguntou. Marina fechou a porta e se virou para todos nós. Carlos, este é o Marco. Marco, este é o Carlos, irmão do Roberto. Marco acenou constrangido. Carlos olhou para mim, depois para Marina, depois para Marco, tentando entender a dinâmica da situação. Marina me ligou dizendo que você havia voltado, Carlos disse devagar. Mas pelo clima aqui, imagino que a conversa não esteja indo muito bem. A conversa? Rei amargamente. Carlos, sua cunhada está vivendo com outro homem na minha casa há 2 anos. Eles estavam planejando se casar e pelo jeito ela nunca mencionou para ele que ainda era casada comigo. O rosto de Carlos ficou sério. Ele sempre foi protetor comigo e eu vi no olhar dele que ele estava começando a entender a magnitude da situação. Marina, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Isso é verdade? Marina não conseguiu olhar para ele. Carlos, é complicado. Não é complicado, Marco disse, sua voz agora mais triste do que brava. É bem simples, na verdade. Ela mentiu para mim e mentiu para ele. Todos nós olhamos para Marina esperando uma explicação que não veio. Ela apenas ficou ali no meio da sala como uma criança que foi pega fazendo algo errado. Foi então que Carlos fez algo que mudaria todo o rumo daquela noite. Carlos tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou em cima da mesa de centro. Marina, antes de continuarmos esta conversa, tem uma coisa que você precisa saber. Todos olhamos para o envelope. Era oficial, com o timbre do exército americano. O que é isso, Carlos? Marina perguntou, sua voz quase um sussurro. É uma carta que chegou para você há 6 meses, Carlos respondeu, me olhando com uma expressão estranha. Mamãe me pediu para guardar porque você parecia estar seguindo sua vida e ela não queria te magoar desnecessariamente. Marina ficou pálida. Que tipo de carta? Uma carta informando que o Roberto havia sido promovido e que receberia uma condecoração por bravura, Carlos disse, suas palavras caindo como bombas no silêncio da sala. Uma carta dizendo exatamente quando ele voltaria para casa.
O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores, era pesado, denso, carregado de uma verdade que ninguém queria enfrentar. Marina pegou a carta com mãos trêmulas e a abriu. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente e a cada palavra que lia, seu rosto ficava mais branco. Não pode ser, ela murmurou. Pode ser o quê? Perguntei. Esta carta, ela diz que você voltaria em outubro, há 6 meses. Ela me olhou com os olhos arregalados. Você estava bem, você estava vivo. E eles sabiam disso. Marcos se aproximou dela. Marina, o que essa carta está dizendo? Ela está dizendo, Carlos respondeu por ela, que há pelo menos 6 meses vocês sabiam que Roberto estava vivo e voltando para casa, e mesmo assim continuaram com seus planos. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio da sala. Marina deixou a carta cair no chão e levou as mãos ao rosto. Marco olhou para ela com uma mistura de choque e traição nos olhos. Você sabia, Marco disse, sua voz quase inaudível. Você sabia que ele estava vivo. Marina gaguejou. Você sabia e não me disse. Marco continuou, sua voz ficando mais forte. Você sabia e continuou fazendo planos de casamento comigo. Marco, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Ele gritou. Que você é uma mentirosa, que você brincou com os sentimentos dos dois. Eu estava parado ali, observando a cena se desenrolar, sentindo uma mistura estranha de raiva e pena. Raiva por ter sido traído, pena por perceber que Marco também havia sido uma vítima na história. Marina disse, minha voz saindo mais controlada do que eu esperava. Você recebeu esta carta há 6 meses e continuou vivendo com ele como se nada tivesse acontecido. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Roberto, eu estava com medo. Medo de quê? Medo de como você reagiria quando descobrisse sobre o Marco. Medo de ter que escolher. Medo de magoar alguém. Então você decidiu magoar os dois, Marco disse, sua voz carregada de amargura. Carlos se aproximou de mim. Roberto, tem mais uma coisa que você precisa saber. Meu estômago se apertou. O que mais? A casa, ele disse. Evitando meu olhar, Marina passou a escritura da casa para o nome dela há 4 meses. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Como assim passou a escritura? Como sua esposa, ela tinha procuração para administrar seus bens enquanto você estivesse fora. Carlos explicou. E ela transferiu a casa para o nome dela. Marco olhou para Marina com incredulidade. Você fez isso sem me contar? Eu ia contar, ela gritou. Eu ia contar para os dois. Mas nunca achei o momento certo. O momento certo, explodi. O momento certo era há 6 meses quando você recebeu a carta. O momento certo era antes de continuar vivendo uma mentira. Marina começou a soluçar descontroladamente. Me apaixonei pelo Marco. Eu me apaixonei de verdade. E quando recebi a carta dizendo que você voltaria, eu não soube o que fazer. Você poderia ter sido honesta, Marco disse, sua voz quebrando. Você poderia ter me dado a chance de decidir se eu queria continuar numa situação assim. E você continuaria? Ela perguntou, olhando para ele com desespero. Marco ficou em silêncio por um longo momento, depois balançou a cabeça. Não sei, Marina, nunca vou saber porque você nunca me deu essa escolha. Eu olhei ao redor da sala, vendo nossa vida inteira destruída, as fotos que não estavam mais lá, os móveis que eram diferentes, o cheiro de outro homem impregnado no ar, 3 anos da minha vida em vão. Mas foi então que algo estranho aconteceu, uma calma tomou conta de mim, uma clareza que eu não esperava. Marina disse, e minha voz saiu serena, quase indiferente. Você quer saber qual foi o momento em que eu realmente entendi que nossa história havia acabado? Ela me olhou através das lágrimas. Não foi quando vi as roupas dele no closet. Não foi quando vi a foto de vocês dois. Foi quando você disse tecnicamente casada. Respirei fundo, porque alguém que ama alguém de verdade nunca usa a palavra tecnicamente para descrever seu casamento. Marina tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Continuei. Deixa eu terminar. Durante 3 anos, eu carreguei sua promessa comigo. Para sempre, você disse. E eu acreditei. Mas a verdade é que você desistiu de nós muito antes de eu partir, não foi? Você já estava procurando uma saída. Isso não é verdade. É sim, Marina. Porque se você realmente me amasse, se realmente acreditasse em nós, você teria esperado, não 6 meses, não 1 ano, mas você teria esperado até ter certeza absoluta, você teria lutado por nós. Marco me olhou com uma expressão estranha. Cara, eu sinto muito por tudo isso. Não sinta, respondi, você também foi enganado aqui. Carlos se aproximou de nós dois. Roberto, Marco, eu tenho uma proposta.
Todos olhamos para ele. Marina claramente não consegue decidir entre vocês dois, ou melhor, decidiu ficar com os dois até não poder mais esconder, ele disse. Que tal vocês decidirem por ela? Como assim? Vocês dois saem desta casa agora, Marina fica aqui sozinha para pensar no que fez, e amanhã vocês dois decidem se querem continuar lutando por alguém que mentiu para os dois, ou se querem seguir suas vidas sem ela. Era uma proposta inesperada, mas fazia sentido. Marco e eu nos olhamos, dois homens que haviam sido enganados pela mesma mulher, e estranhamente senti que existia um respeito mútuo ali. Eu topo, Marco disse, porque sinceramente, depois de descobrir tudo isso, nem sei mais se conheço a Marina de verdade. Eu também topo, respondi, porque 3 anos de guerra me ensinaram que a vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não sabem o que querem. Marina nos olhou com desespero. Vocês não podem fazer isso, não podem simplesmente decidir minha vida sem mim. Não estamos decidindo sua vida, disse. Estamos decidindo as nossas. Você já mostrou quem é, Marina. Agora é a nossa vez de mostrar quem somos. Marco pegou suas coisas rapidamente. Marina, quando você souber o que quer de verdade, quando parar de mentir para si mesmo e para os outros, me liga, mas não antes disso. Eu peguei apenas uma mochila com algumas roupas. O resto, as memórias, as promessas quebradas, tudo isso eu deixei para trás. Na porta de casa, Marco e eu nos encontramos. Tem um bar ali na esquina, ele disse. Que tal tomarmos uma cerveja e conversarmos como homens adultos? Boa ideia, respondi. Enquanto caminhávamos pela rua, eu senti algo que não esperava: alívio. Alívio por finalmente conhecer a verdade. Alívio por não ter que carregar mais o peso de uma promessa que nunca foi levada a sério. No bar, Marco me contou sua versão da história, como Marina havia aparecido completamente destruída em sua vida, como ele genuinamente acreditava que ela era viúva, como se apaixonou por ela gradualmente. E eu contei minha versão: os 3 anos de guerra, as cartas que escrevia pensando nela, a esperança que me manteve vivo nos momentos mais difíceis. Você sabe o que é mais irônico? Disse Marco depois de algumas cervejas. O quê? Nós dois somos boas pessoas, nós dois merecíamos honestidade, e nós dois fomos enganados pela mesma mulher. Ri! Uma risada amarga, mas libertadora. É bem irônico mesmo. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Começar de novo, respondi sem hesitar. 3 anos de guerra me ensinaram que sempre é possível recomeçar, e você, a mesma coisa. Recomeçar. Brindamos com nossas cervejas, 2 homens que haviam perdido a mesma mulher, mas encontrado algo inesperado, respeito mútuo e a força para seguir em frente. 2 semanas depois, soube que Marina havia tentado ligar para nós dois várias vezes, mas nenhum de nós atendeu. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Hoje, 5 anos depois, eu tenho uma nova vida, uma nova casa e alguém que sabe o que significa a palavra para sempre. Marco também refez sua vida e ocasionalmente nos encontramos para tomar uma cerveja e falar sobre como a vida pode ser surpreendente. Marina ainda mora na casa que era minha, sozinha, com as lembranças de 2 histórias de amor que ela mesma destruiu. E eu aprendi que às vezes a maior vitória não é conseguir o que queremos, mas descobrir que merecemos algo melhor. Naquele dia, no portão de casa, quando Dona Rita me contou a verdade, ela me fez o maior favor da minha vida. Me poupou de anos vivendo uma mentira, porque às vezes a verdade dói, mas a mentira mata.